Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim e que a espiritualidade superior e amiga esteja em cada lar, em nome de Jesus, tá? Hoje nós vamos falar, pessoal, agradecendo a presença de todos vocês no nosso canal, agradecendo por vocês estarem falando para outros amigos se inscreverem no canal, para que a gente possa ir passando à frente os ensinamentos que a espiritualidade vai nos dando e que temos que segurar essas informações, esses estudos que a espiritualidade vai nos fornecendo, né, pessoal? Porque hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é preciso que haja, diz a espiritualidade, um estado emocional desequilibrado para que haja obsessão e inimizade espiritual. Ou seja, diz a espiritualidade que nós precisamos estar, né, com as portas abertas para esse tipo de entidade, para que eles caiam de pau na nossa vida. É isso que eu sempre falo, né, pessoal? No último vídeo que eu falei sobre a questão dos gatos na energia elétrica, eu não falei do gato que a gente, o animal que a gente convive, né? Não, eu falei dos gatos, os chamados gatos, né, de internet, de TV a cabo. Teve gente que não entendeu e tem gente ainda que está lá no comentário que perguntou o que eu quis dizer com aquela expressão de dormir a 3 metros de altura ou ao lado do corpo físico. Eu sempre falo isso, eu já expliquei para quem segue, né, o meu canal, sabe que eu falo isso, eu explico isso quando nós damos brechas, porque nosso espírito não sai, não vai andar, né, como tem que andar no astral, e o nosso espírito ele fica parado, o nosso corpo físico fica dormindo ali na cama e ele fica a 3 metros de altura ou ao lado do corpo físico. Ele não sai para ir ter contato com os mentores espirituais. Mas por que isso? Os mentores não são os culpados, são nós mesmos, que quem não ora, quem não faz uma oração pelo menos para o anjo da guarda, né, fica vulnerável a tudo isso. Então hoje, pessoal, nós vamos falar sobre os sentimentos que nos desprotegem, né? Que são os estados emocionais e os implantes de estados emocionais. Nós já falamos muito sobre os implantes, chips extrafísicos no corpo astral, aqueles mais difíceis de retirar, que são os do corpo espiritual, mas esses são os chips de estados emocionais. Olha só como é complicada a coisa, né? Ainda tem gente que acha que não existe isso, né? Porque existem 5 estados emocionais mais comuns que desprotegem o ser humano e nos tornam energeticamente vulnerável. Que um deles é isso aí, né? Um dos fatores é esse aí, de não fazer oração e ficar dormindo a 3 metros de altura, que eu falei no vídeo, e a pessoa, se não me engano, foi o Célio Firmo, que ele comentou, mas o que significa isso? Ele me perguntou, né? Eu estou respondendo. Você procura nos vídeos mais antigos que você vai ver, todos que ainda não viram, né? Isso aí, essas informações, tá bom? Então vamos ao primeiro dos 5 estados emocionais que desprotegem o ser humano. O primeiro é o implante do auto-boicote. O auto-boicote, ele dá um implante na gente, tá? Por quê? Porque os seres vêm, porque nós estamos fracos energeticamente e criam na gente, né, pessoal? Então, onde tem a culpa que adoeceu no remorso, há um ambiente próprio para receber o implante do não merecimento, ou seja, o implante do boicote. Esse chip mantém as pessoas pobres de pensamento, com uma mentalidade de fragilidade perante a vida, apáticas para desenvolverem metas, bloqueando a energia da prosperidade, que atrai coisas boas e boas relações. Esse é um dos chips, que é o chamado número 1, implante do auto-boicote. O remorso é um estado energético centrífugo que desconecta o chakra plexo solar da relação saudável com os demais chakras, deixando de aspirar forças novas, que é o chakra umbilical, é ele que chama, eu já falei isso em vídeo, né, pessoal? Quem acompanha o canal sabe que eu já expliquei isso, que o chakra, o plexo solar umbilical, é ele que atrai, que puxa
né? As energias que saem e que entram. Então, o remorso é um estado energético centrífugo que desconecta o chakra umbilical, né, plexo solar, da relação saudável com os demais chakras, deixando de aspirar forças novas. Com esse processo, o chakra se abre para puxar o que está no ambiente. Aí que é perigoso, né, pessoal? Há uma enorme perda de energia vital quando se está remoendo culpa. O chakra do plexo solar é como o nariz da alma. A aura é como o pulmão e o ectoplasma é como o sangue. Com o nariz entupido de culpa, a aura entra em colapso e o ectoplasma se contamina das energias do ambiente e de outras pessoas. Também já expliquei em outros vídeos o que é aura, né? Vocês têm que procurar os vídeos, quem quiser saber sobre isso. Já expliquei o que é ectoplasma, né? Que é um fluido semimaterial usado pelos médiuns e que todos nós temos, né? Mas que, se tiver contaminado, olha o que acontece. Ele pega as energias do ambiente e de outras pessoas. O número 2 é o implante da depressão, onde tem a tristeza que adoeceu em revolta, a criatura fica apta para receber em seus corpos sutis o implante da depressão. Ou seja, a depressão também tem um implante que leva o nome dela, né? A revolta é um estado de aspereza perante a vida, é a inaceitação da existência, uma recusa da realidade. Essa emoção ataca o chakra esplênico, que é aquele que eu já expliquei, que é do lado esquerdo na direção do baço, com movimentos de contração e expansão, muito agressivos ao chakra cardíaco. Então o esplênico fica aumentando e diminuindo, contraindo e expandindo, e isso afeta o chakra cardíaco, o coração, razão pela qual surge a angústia, que é como se fosse uma pane no motor dos sentimentos, como se fosse um incêndio. A angústia queima. O esplênico é o chakra que é o filtro da alma. E quando não funciona bem, possibilita baixa imunidade energética e física. Favorece o olho grande, o olho gordo. Por quê? Porque ele não está funcionando corretamente, né? Contraindo e expandindo, que é o implante da depressão, que cai nele e afeta, né, a entrada de olho grande, a inveja, olho gordo e outras coisas mais, outros sentimentos que vêm de outras pessoas. O terceiro é o implante do medo. Onde tem o medo que adoeceu na ansiedade, cria-se o movimento centrípeto, contrário ao da culpa, mas que ataca o mesmo chakra, o plexo solar. O medo é uma energia que afasta e isola a criatura de uma relação harmônica com seus sentimentos mais profundos. O estado de ansiedade é como um imã que puxa o que tiver por onde passar a criatura, formando um ducto propício aos feitiços e magias. Então, esse implante do medo, né? Isso já tive experiência até com parentes meus, né? O medo que uma vez uma mãe de santo colocou nessa pessoa, o medo dela era tanto, a ansiedade ficou tanto, que ela ficou propícia às magias e feitiços dessa própria mãe de santo. Isso aconteceu há mais de 40 anos, pessoal, mas eu lembro muito bem como se fosse hoje. Tá entendendo? Só quando ela realmente se firmou e passou a não ter mais medo, é que isso deixou de acontecer na vida dessa pessoa. O quarto é o implante do domínio mental. Onde tem o orgulho que adoeceu na arrogância, a aura fica suscetível à implantação de aparelhos de contaminação e de domínio mental. Aqueles capacetes, aqueles tipos de chip de capacete que é para dominar, aí domina todo o corpo energético mental, né? O mental inferior, que são os nossos 4 corpos que convivem conosco, né? Assim no dia a dia, no nosso corpo físico, porque nós temos mais 3 ou mais ainda, que ficam fora do corpo físico, né? Em degraus superiores, e que não fazem parte desses 4 aqui que são mais afetados, que nos afetam mais devido a esses sentimentos, né? Vocês estão compreendendo? Então, o chakra mais afetado, nesse caso, é o frontal,
principal fonte de atração das energias de entidades espirituais, o nosso frontal. O estado de arrogância inverte a rotação desse chakra, criando as chamas miragens da personalidade ou vaidade. Seu campo de ação energética interfere decisivamente na construção ou na erradicação de doenças severas, tá? Então, essa ação energética desse imã de domínio mental, ele interfere decisivamente na construção ou na erradicação de doenças severas. O quinto e último é o implante da raiva. Onde tem raiva que adoeceu na mágoa, os espíritos do mal encontram um tipo de energia parecida com um visgo, um piche. Entendeu, pessoal? Aquele piche que a Secretaria de Obra colocam entre as pedras, assim, nas ruas, nos calçamentos de rua, o piche. Né? É a raiva que se acumulou e, em mutação, forma uma gosma de energia. Olha que coisa horrível. A raiva é o sentimento mais conectado com a nossa proteção. Mas quando se transforma em mágoa, está sendo mal orientada para fora de si. A mágoa desequilibra o chakra laríngeo, né? Que é o chakra da comunicação, que é o núcleo de expressão dos sentimentos, né? Quando a gente diz eu te amo, eu gosto muito de você ou não, é esse chakra aqui que funciona, né? É um dos chakras superiores, né? Nós temos esses três aqui principais superiores, né? Ele causa profundos danos a todo o nosso sistema imunológico físico, né? Quem tem pressão alta ou que a pressão subiu, logo trava a garganta, né? Quem tem isso deve saber. Então, os estados emocionais de remorso, revolta, ansiedade, arrogância, mágoa e outros, decorrentes da ausência de habilidade para gerir certas emoções de forma luminosa, são sentimentos tóxicos e nocivos à saúde e à proteção psíquica e energética. Vocês estão vendo que esses sentimentos criam esses implantes, né? O implante do auto-boicote, o implante da depressão, o implante do medo, do domínio mental e o implante da raiva. São implantes astrais, né? Mas são implantes abstratos, porque estão em cada pessoa, né? Está em cada um de nós, né? Então, quando não se sabe o que fazer com o que se sente, é preciso pedir ajuda, né, pessoal? Precisamos pedir ajuda quando a gente não sabe lidar com aquilo. Entender que é melhor para si mesmo e caminhar no processo da educação interior, é aquilo que eu sempre chamo todos, a reflexão íntima, né? Vamos mudar o nosso modo de ser, vamos mudar todo o nosso padrão vibratório, pensar no bem para nós, para outras pessoas, vamos mudar os sentimentos, vamos fazer uma reforma íntima. Eu sempre puxo vocês a isso, né? Sempre, 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 né? Porque no processo de educação interior, nós vamos colocar mais luz, né? E as trevas não vão gostar, porque onde tem luz, as trevas têm que sair, né, pessoal? Onde a luz aparece, a treva sai. Porque nós estamos vivendo aí esses momentos difíceis, como todos nós estamos vendo aí no país, momentos difíceis para todos, né? Mas por que isso? Nós podemos mudar nosso padrão vibratório, nós podemos mudar, nós não precisamos estar aí agarrados, né, a toda essa energia ruim que as pessoas estão gerando devido aos fatos que estão acontecendo. Nós não podemos gerar, né, essas energias para nós. Nós temos que manter nosso padrão vibracional correto. Nós precisamos manter. E só depende de nós. Entendeu, pessoal? Todos esses implantes aqui, que eu acabei de falar, são implantes de sentimentos que nós vamos adquirindo por nós mesmos, mas depende de nós arrancá-los dali. Arrancá-los do nosso eu interior. Depende de nós. Entenderam, pessoal? Porque tudo isso que está acontecendo aí é devido a muita luz, pessoal. É ao contrário do que se pensa. Não é as trevas que estão ali funcionando, não. É porque está havendo tanto mais luz que as trevas estão aparecendo, estão surgindo. Porque quando há uma sujeira escondida, se você colocar uma luz ali em cima, você vai ver a sujeira. Muito mais do que a luz. A luz vai clarear a sujeira.
Então, por isso que a sujeira está aparecendo, toda essa sujeira na política, em todas as formas que nós estamos vendo aí, né? Infelizmente, a política desmoralizada, tudo desmoralizado, né, pessoal? Tudo desmoralizado, ninguém mais quer saber de política, de votar em ninguém. Por causa de quê? Porque eles são portais orgânicos, né? Eles são, já falei isso em outros vídeos, agora só falta alguém me perguntar o que é um portal orgânico, né? Porque eu já cansei de falar em vários vídeos o que é um portal orgânico, né? Eles são portais orgânicos, né? Eles são tipo pau mandado desses seres das trevas, eles não têm necessidade de furtarem os cofres públicos, mas eles perderam, né, a consciência, eles perderam, vamos dizer assim, o controle até do furto. Estão descontrolados de uma forma geral e o povo pagando, de certa forma, o povo que está pagando tudo. Mas é por quê? Porque a luz está incidindo em cima deles, né? Eu já falei que todos vão cair por terra, né? Os mentores já falaram, mais cedo ou mais tarde, todos irão cair por terra. Então não tem como mais, né, voltar atrás, né? Fiquem com Deus, pessoal. Muita paz, muita luz, sabedoria em coração, em cada coração tem que haver uma sabedoria. Fiquem com Deus, pessoal. Namastê para todos.